Seres humanos e demais criaturas viventes, tudo bom? Paulo Ferrari aqui, professor de Física do Sigma. Vamos atacar uma questãozinha que a gente preparou para vocês, para a gente pensar em alguns princípios que o Enem vai explorar na provinha daqui a alguns dias. Bom, a gente tem uma questão clássica que o Enem sempre vai cobrar da gente, questão de circuitos, porque dimensionamento de circuito é uma habilidade da matriz de habilidades e competências do Enem. Então é praticamente garantido que você vai ter questão de circuitos na provinha. Como sempre, para resolver a questão, a gente começa pelo comando e não pelo texto, para saber o que ele quer antes de ler o nosso texto. O valor da diferença de potencial elétrico entre os pontos Y e X, indicado pelo voltímetro, é em volts igual a. Então ele quer saber a diferença de potencial entre esses dois pontos, que o voltímetro vai indicar, né? O nosso aparelhinho de medida de voltagem. Ele fala que ele tem a montagem de um circuito elétrico de corrente contínua. O engenheiro pode utilizar equipamentos de medição supostos ideais para aferir os valores das grandezas físicas envolvidas no circuito. Então, o meu amperímetro aqui, o meu medidor de corrente, de amperagem, ele não vai interferir na passagem de corrente. Ele vai ter uma resistência bem baixa. E o nosso voltímetro ideal vai ter uma resistência bem alta, ele não vai deixar passar corrente, porque ele quer só medir os potenciais. Se ele deixar passar corrente por ele, ele rouba a corrente, ele muda o potencial. A figura retrata como o engenheiro conectou o voltímetro ideal e o amperímetro ideal a um circuito elétrico resistivo. Qual que é o segredo para a gente fazer essa questão? Normalmente a galera encara isso aqui e dá uma leve desesperada por dois motivos. Primeiro, porque você tem uma combinação mista de resistores, que não precisa ser motivo de desespero. E segundo, porque tem um aparelho de medida aqui, que também não precisa ser motivo de desespero. O que você tem que pensar? Se o meu amperímetro está no caminho da corrente, está tudo bem. Porque o negócio do amperímetro é medir a corrente, então a corrente tem que passar por ele. Se o voltímetro não está no caminho da corrente, também está tudo bem, porque a ideia dele é não deixar passar a corrente. Então o que a gente vai fazer? Primeiro, eu vou conferir. Tá, o meu voltímetro está conectado direito, porque ele não está no caminho da passagem de corrente. Ele está do lado, ele está separado da passagem de corrente. E o amperímetro está no caminho, então está tudo bem. Depois eu vou analisar como se não tivesse o meu aparelho de medida, porque se ele é ideal e ele está colocado direito, ele não vai interferir no meu circuito. E aí vem o negócio. Você passa um ano inteiro estudando circuitos e você se condiciona a achar aquelas regrinhas. Resistor em série, eu somo para achar a mesma corrente nos dois resistores. Resistor em paralelo, o produto pela soma me dá resistência equivalente. Evita isso no Enem. No Enem você tem que tentar entender o que ele quer. Ele quer o potencial elétrico, na verdade, a diferença desse potencial elétrico no meu circuito e para saber esse meu potencial elétrico, eu vou pensar na queda de potencial que eu tenho ao longo do circuito. Então, tenta ter uma visão local do que acontece com o seu potencial. A ideia é, o meu gerador elétrico, ele me dá 12 volts de potencial. Então ele pega o meu zero e ele eleva para 12 volts. Isso quer dizer que na saída do meu gerador eu tenho um potencial de 12 volts. Daqui para cá não tem nada no meio do caminho, então eu mantenho os meus 12 volts de potencial. Assim como aqui eu ainda mantenho os meus 12 volts de potencial. E aí o que vai acontecer? Eu tenho aqui, ignoro o voltímetro, porque o voltímetro é ideal, ele não interfere no circuito. Eu tenho aqui dois conjuntos de resistores paralelos um ao outro. Como é que eu sei que eles estão paralelos? Porque uma ponta deles está num potencial e a outra ponta deles também está num mesmo potencial, que no caso é o meu zero. Porque o que a minha bateria faz é elevar o meu potencial em 12 volts. Então sai do zero, eleva para 12. Aqui é 12, aqui é 12.
aqui é 0, aqui é 0. Os dois conjuntos, esse e esse, estão entre 0 e 12 volts. E aí a gente vai usar aquela equaçãozinha que vocês mais do que estão acostumados, U igual a R vezes I. A minha diferença de potencial, a minha voltagem, é a resistência vezes a corrente. Isso vale para cada elemento do meu circuito. Para cada pedacinho do meu circuito, U é R vezes I. E aí o que eu tenho? Eu tenho esse conjunto aqui da minha esquerda com uma queda de 12 volts. E esse meu conjunto aqui da direita também com uma queda de 12 volts. Então eu jogo 12 volts aqui por efeito Joule e eu jogo 12 volts aqui por efeito Joule. E eu vou fazer essas pernas do meu circuito separadas, porque elas têm a mesma voltagem, elas estão em paralelo, mas elas têm correntes diferentes, porque a minha corrente ela vem do gerador e ela se divide em duas. Eu vou ter uma corrente para essa primeira perna da esquerda e eu vou ter uma outra corrente para a minha perna da direita. Essas duas correntes juntas são a minha corrente total, né? A minha corrente total, meu fluxo de carga se divide em dois pedaços que depois vão se unir de novo aqui embaixo. Para analisar esse meu primeiro cara aqui, eu tenho U igual a R vezes I, eu tenho 12 volts, pegando uma resistência total de 2 em série com 3, uma resistência total de 5 ohm, para uma corrente I1, que é a corrente dessa perna aqui. Então, para cair 12 volts com uma resistência de 5 ohm, eu preciso de uma corrente I1 igual a 2,4 ampere. Então, nessa perna eu tenho 2,4 ampere. Nessa outra perna, eu vou ter U igual a R vezes I. A diferença de potencial também é 12 volts, porque ele está em paralelo com o outro. Mas a minha resistência são 8 ohm com mais 4 ohm. Ou seja, a minha resistência é de 12 ohm. Isso quer dizer que a minha corrente nessa perna 2 vai ter que ser de 1 ampere. Essa minha explicação toda, eu estou explicando para vocês como é que funciona a questão. Porém, na verdade, isso aqui você faz de cabeça, não faz, gente? Eu tenho 12 volts vindo do meu gerador e aqui eles têm que cair 12 volts em 5 ohm. Então eu preciso de 12 por 5, 2,4 ampere. Aqui eu preciso de 12 com 12 ohm, 12 por 12 vai dar 1 ampere. Então o que acontece? Nessa perna aqui eu tenho que ter 2,4 ampere de corrente passando e aqui eu tenho que ter 1 ampere de corrente passando. Vai vir a minha corrente aqui, ela vai se separar em duas pernas. 2,4 ampere por aqui, 1 ampere por aqui. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu quero a diferença de potencial do Y para o X. O que eu faço? Bom, a queda de potencial nesse cara, a DDP nesse meu resistor, vai ser R vezes I. Resistência de 2 ohm, corrente de 2,4 ampere. R vezes I vai dar 4,8. Ou seja, esse cara aqui, ele vai derrubar minha DDP em 4,8 volts. Nesse meu ponto X, eu vou ter uma queda de 4,8 com relação ao 12. 12 menos 4,8, eu vou ter aqui 7,2 volts. O potencial nesse ponto é 12 menos 4,8
12 menos 4, 8, menos 0,8, 7,2. Então, esse cara aqui tem 7,2 volts, ele caiu 4,8. Já esse cara aqui, ele vai cair R vezes I, 4 vezes 1. Ele vai cair de 12 para 8 volts. 12 menos 4. A minha queda daqui para cá é de 4 volts, enquanto a queda daqui foi de 4,8 volts. Esse cara está com 8 volts, esse está com 7,2. A diferença do Y para o X é 8 menos 7,2, diferença desse para esse. 8 menos 7,2 dá 0,8. O potencial do Y menos o potencial do X é 0,8 volts. Qual que é a lição que a gente queria que vocês absorvessem dessa minha questão? É que você lembre que você pode separar cada elemento do circuito como uma diferença de potencial é a corrente vezes a minha resistência. E aí você pode analisar cada um deles separados, pegar o seu potencial e ir descendo com ele. Eu tinha 12, caí 4,8, foi para 7,2. Daqui para cá eu vou cair mais 7,2 e vou cair no zero. Eu tinha 12, caiu 4 volts, foi para 8, cai mais 8 volts, vai para zero, que é o potencial do meu polo negativo, que a bateria vai levantar de volta para 12, certo? Essa é a ideia do circuito, você tem que ir acompanhando o seu potencial elemento por elemento. É comum o Enem cobrar de você essa visão de que cada pedacinho do meu circuito tem a sua própria DDP e é atravessado por uma corrente. Quando eu ponho um elemento na frente do outro, a corrente dos dois é a mesma. Quando eu ponho um elemento conectado nas duas extremidades, ou seja, um do lado do outro, a DDP é a mesma. Eu tenho uma associação em paralelo. Beleza? Habilidade boa de você dominar, no início ela te assusta um pouco, mas com o tempo ela fica bem tranquilinha para você lidar e vai te render bons pontos na hora da prova do Enem. Boa prova para todo mundo, gente. Até a próxima questão.